Fala pessoal, vamos dar aqui continuidade ao estudo de tributação, tá? Que é um subitem do tema Finanças Públicas, tá? Disciplina de Finanças Públicas, que foi cobrada no edital do CNU 2024 e provavelmente aí vai estar no CNU 2025. Além do CNU, vários outros concursos aí da Administração Pública Federal exigem que o candidato tenha conhecimento de finanças públicas. Então, ainda que você vá fazer outros concursos, é importante aí que você tenha esse conhecimento, tá bom? Hoje nós vamos aqui trabalhar as espécies, tá, de tributos. Na última aula nós paramos aqui nesse slide e vamos para o próximo. Nós vimos na aula passada que as espécies de tributos, né, segundo a Constituição Federal, são 5: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Hoje nós vamos detalhar cada um dessas modalidades aí de tributos. Primeiramente, os impostos, que são talvez os mais conhecidos e também os mais importantes. Um adendo que eu preciso fazer previamente aqui com você é que muita gente se confunde com isso. Tributo não é a mesma coisa que imposto, tá bom? Existem 5 tipos de tributos, como nós já vimos, né? 5 espécies. E o imposto é apenas um tipo de tributo. Então, a gente pode dizer que tributo é gênero, que vai englobar várias espécies, e o imposto é uma espécie de tributo. Ou seja, todo imposto é um tributo, obviamente, mas nem todo tributo é um imposto, porque existem vários tipos de tributos, tá bom? E a gente vai estudar aqui cada um deles. Vamos lá. Impostos. Gente, a principal característica dos impostos que despenca em prova, não é que cai não, isso despenca. Toda vez que a prova fala de impostos, ela vai cobrar isso aqui. Que o imposto, a principal característica dele é de ser não vinculado. O imposto é não vinculado. Grava isso, imposto não vinculado. O que é que significa, professor? O Estado ele não precisa te entregar um serviço específico para poder cobrar aquele imposto. Ele é não vinculado. Tanto o Estado pode destinar aí para as diversas atividades dentro do funcionamento, né, tanto do orçamento como das finanças públicas, quanto também não depende aí de uma contraprestação prévia aí do Estado ofertando aí um serviço, tá bom? E alguns exemplos aqui são imposto de renda, ICMS, PTU, IPI, IPVA e etc. E eu trago um detalhe importante aqui, né, que isso aqui é talvez uma das maiores fake news aqui da história da direito tributário, que muita gente fala, eu pago IPVA e a rua é esburacada, eu pago IPVA e o Estado não conserta aqui a via pavimentação e etc. O IPVA ele não é para consertar a via pública. O IPVA é um imposto, e como a gente viu, o imposto ele é não vinculado. Ah, professor, mas o Estado poderia usar? Poderia. Ele poderia usar para pavimentar a via, ele poderia usar para fazer uma creche, ele poderia usar para montar um posto de saúde, etc. Ele poderia usar para um monte de coisa, mas ele não é vinculado à atividade do trânsito, tá? Então, fica aqui esse adendo, que muita gente comete esse erro. O IPVA é um imposto e ele é não vinculado, assim como todos os impostos. E quem é que pode cobrar esses impostos? Vocês sabem, né, já viram em outras disciplinas, se não viram ainda, vão ver aqui comigo ainda em outras disciplinas, que nós temos aí nos entes federativos, né, pelo menos 3 esferas, sendo uma exceção aí que é o Distrito Federal. Então nós temos a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, que ele vai agir aí como estado e município ao mesmo tempo. Então a União, ela pode cobrar imposto, tá? Pode cobrar, como por exemplo o IR, né, imposto de renda, o IPI, produtos industrializados são cobrados pela União. Os estados eles também cobram, por exemplo, ICMS e PVA, e os municípios, né, os principais aqui são IPTU e ISS. Então, tanto a União quanto os estados, quanto os municípios, eles podem aí cobrar impostos, tá? Porém, é necessário que haja uma previsão constitucional prévia, dizendo estados podem cobrar IPVA, estados podem cobrar IPI, e etc., né? Que não pode, IPI é da União. Enfim, mas só para vocês entenderem, que também não é o administrador público chegando do nada dizendo, agora eu quero cobrar esse imposto aqui. Não, precisa de uma previsão aí legal prévia, tá bom? Mas via de regra, tanto a União como estados e municípios podem cobrar os impostos. Vamos seguindo. Taxas. Taxas são quase que o oposto do tributo, né? Porque elas são aqui, ó, tributos vinculados. Vinculados, ou seja, ele está destinado a uma prestação específica, tá? Então, para que o Estado ele cobre uma taxa, ele precisa previamente te ofertar um serviço. Esse serviço ou bem precisa estar à sua disposição. Então, eles são decorrentes aqui, ó, da prestação de serviço público ou exercício do poder de polícia como fiscalização.
só podem ser cobrados quando o serviço for. E aí são as 3 características da taxa, tá? Muito importante. Efetivo ou potencial, específico, divisível. E exemplo de taxas são as taxas de coleta de lixo, taxa para emissão de passaporte, alvará e etc. Vamos trabalhar aqui, ó, individualmente cada uma dessas características das taxas, que elas são importantes. Mas antes de eu virar o slide, só enfatizando, as taxas são tributos vinculados, ou seja, o Estado precisa de uma contraprestação para que ele possa te cobrar esse valor, tá bom? Vamos lá. Primeira característica aqui, ó, é que é efetivo, tá? Ou potencial. E aí, efetivo quer dizer que o contribuinte usa, de fato, o serviço. Então, para eu poder emitir um alvará, estou usando o serviço de emissão de alvará, vou pagar uma taxa. Ou o serviço tem que estar disponível ao contribuinte, mesmo que ele não utilize diretamente. Por exemplo, vigilância sanitária, e etc, etc. Vamos pegar outro exemplo aqui. Iluminação pública. Vamos dizer que você alegue, eu não saio nem de casa, nunca vou na rua, pego isso tudo pela internet, nunca nem pisei na calçada, não sei nem como é a minha rua. Mas tem iluminação pública lá fora, eu tenho que pagar uma taxa por isso. Tem. Porque, ainda que você não use, ele está à sua disposição, você não usou porque não quis. Né? Então, é potencial ou efetivo. Você realmente usa ou você tem um potencial. Se você quiser usar, você usa. Vamos para o próximo, que é ser específico. O que é ser específico? O serviço deve ser claramente identificado e não deve ser genérico. Como, por exemplo, ó, emissão de alvará para funcionalização de loja. Ok, é um serviço específico. Estou emitindo alvará para uma determinada pessoa física ou jurídica. E quando é inválido, cobrar taxa de segurança pública sem detalhar qual serviço será prestado. Está utilizando essa taxa aqui é de segurança pública, mas não fala quais são as ações efetivas que estão sendo implementadas, como, por exemplo, patrulhamento ostensivo, etc, etc. Então, não pode haver aqui a cobrança genérica, tá? A cobrança ela tem que ser especificada. E esse serviço, nessa contraprestação, ela tem que ser divisível. O que é que significa? Que o uso tem que ser individualizado. Eu tenho que dizer como João usou o serviço, como Ana usou o serviço, como Paulo usou o serviço, seja usando efetivamente ou seja como está à disposição dele, caso ele queira usar. Então, um exemplo válido aqui, a taxa de iluminação pública de um condomínio, se o consumo é medido por unidade, e aqui é inválido, iluminação de ruas públicas em geral, pois beneficia toda a coletividade, nesse caso seria serviço público indivisível, não pode ser custeada via taxa, tá bom? Então, esses aqui são alguns exemplos. Vamos seguindo aí, quem é que pode, no final das contas, cobrar ou não uma taxa. Tanto municípios, tá? Tanto os estados quanto a União podem cobrar e cobram taxas. Exemplo de taxa cobrada por município, taxa de coleta de lixo, geralmente são cobrados pelos municípios, estados, taxa por fiscalização ambiental, União, taxa por emissão de passaporte, são aí alguns exemplos. Vamos seguindo. Só um adendo, tá? Impostos e taxas são os mais importantes, os mais relevantes, os que mais caem em prova. Os próximos aqui, eles são importantes, também têm sua importância, mas eles têm menos aí relevância para a prova, mas é importante, é mesmo assim que você saiba. Mas você não pode ter dúvida nem taxa, nem imposto. Quando a gente for resolver questão, vou mostrar para vocês aí como é que você é cobrado, tá bom? Vamos lá. Contribuição de melhoria, nada mais já vou resumir aqui para vocês, que é quando o Estado ele faz uma obra pública, um beneficiamento, uma benfeitoria, e isso valoriza o seu imóvel. Por exemplo, eu tenho uma casa, né, só a título de exemplo, e a rua onde eu moro ela não tem pavimentação, ela é aquela rua chamada de lama, né, rua de barro, quando chove dá aquele lamaceiro todo. O Estado ele vai lá e faz uma pavimentação, ele asfalta aquela rua. Isso aí, né, valoriza o meu imóvel, porque vamos dizer que o meu imóvel valia R$500.000, e caso, porque a rua era de lama, etc, etc, e caso aí a rua esteja pavimentada, eu consigo aí uma valorização no mercado e vendo esse imóvel a R$700.000. Então, essa valorização aí, o Estado pode cobrar, tá, um tributo em cima disso, que é chamado contribuição de melhoria. Então, aqui eu trouxe o exemplo asfalto de uma via, né, que aumenta o valor dos imóveis ao redor. E aí, quem é que pode, né, instituir essa contribuição? Essa contribuição, ela pode, geralmente, só os municípios, né, que fazem a cobrança dela, mas não há óbice, ou seja, não há impedimento de que estados e União cobrem. Eles não costumam cobrar, mas caso eles desejem, eles também podem cobrar, tá bom? Vamos aqui, seguindo empréstimos compulsórios. Esse aqui é a exceção da exceção, tá? Esse tributo aqui, ele é cobrado apenas, exclusivamente pela União, nem estado nem município pode cobrar. Ele depende aqui, ó, de lei complementar, tá?
e ele é usado para situações emergenciais. Por exemplo, estourou uma guerra, o Estado está precisando de recursos rapidamente, e aí o que é que ele faz? Ele vai fazer empréstimos compulsórios, ele vai tomar das pessoas, né, esses empréstimos da sociedade civil para poder se financiar e resolver essas contingências, como por exemplo a guerra, calamidade pública ou investimentos urgentes, tá? Então, nesses casos aqui, o Estado ele pode instituir aí esses empréstimos compulsórios. Então, exemplos aqui, empréstimos compulsórios durante crises econômicas ou conflitos armados. Como eu falei, só a União, né, costuma cobrar, e aí são essas as possibilidades aí em que ele é cobrado. Já falei também que exige uma lei complementar. E uma característica importante é que ele é um tributo devolvível. Ou seja, o Estado ele cobrou, ele foi lá e confiscou, não é bem um confisco, não é uma, enfim, o Estado ele foi lá e cobrou esse tributo, né, da sociedade civil, e após passou aí a calamidade pública, o período de guerra, etc., voltou à normalidade, o Estado precisa devolver esse valor às pessoas, tá? Por isso que a gente chama de empréstimo obrigatório aqui, ó, você não pode negar. Empréstimo compulsório, tá? Porque o Estado ele pegou o valor, mas ele vai devolver a você. Tranquilo? Então, eles são chamados empréstimos compulsórios. Por fim, para a gente finalizar aqui e seguir para as questões, nós temos as chamadas contribuições especiais, que nada mais são do que destinações vinculadas ao financiamento de atividades específicas, geralmente relacionadas à Seguridade Social, categorias profissionais ou setores econômicos. Então, alguns exemplos são INSS, contribuição ao Sistema S, SESC, Senai, Sebrae, e anuidade paga aos conselhos, né? Conselho de Contabilidade, OAB, Conselho de Medicina, Conselho de Psicologia e etc. Então, nesses casos aí, né, em que há... E qual é a característica principal disso aí? É que, lembra que nos impostos e taxas, ó, o imposto, vou recapitular, tá? O imposto ele é não vinculado, então o Estado ele não precisa de contraprestação prévia, ele vai usar porque ele quiser. A taxa ela é vinculada, o Estado ele vai ter que ter uma contraprestação prévia, em tese ele pode utilizar para o que ele quiser também, desde que esse serviço continue sendo prestado. As contribuições de melhoria elas são cobradas aí sobre valorização patrimonial, tá? E o Estado também vai poder usar porque ele quiser. O empréstimo compulsório são para casos específicos, que é guerra, calamidade pública, etc. E as contribuições especiais, elas são destinadas, elas já são previamente vinculadas a essas atividades aqui, como os conselhos de classe ou previdência, né, INSS, ou ainda contribuições aí para as entidades do Sistema S, ou seja, esse valor o Estado não tem à sua disposição para usar como ele quer. Ele já está destinado aí a essas entidades, tá bom? E quem é que pode cobrar? A Constituição Federal fala que é exclusiva, tá? Competência exclusiva da União. Mas tem exceção. Os estados e municípios podem cobrar, tá? Isso pode cair na sua prova. Os estados e municípios podem cobrar contribuições especiais, desde que seja para contribuição dos seus servidores, contribuições previdenciárias. Por exemplo, o Estado ele tem os servidores do Estado. E esses servidores do Estado eles vão se aposentar um dia. Então, eles têm lá o recolhimento no salário deles de um valor referente ao regime de previdência ali daquele Estado. E esse valor aí o Estado pode arrecadar, tá? Porque tem a ver aí com a previdência dos seus servidores. No caso do INSS, por exemplo, né, que são o regime geral, que o trabalhador da iniciativa privada paga, se eu estou aqui, por exemplo, em Pernambuco, que é o estado onde eu moro, e eu faço trabalho na iniciativa privada e é descontado no meu contra-cheque valor referente ao INSS, esse valor não fica no Estado, ele vai para a União, tá? Como a gente viu aqui, ó, INSS, ele é um órgão da União, e no caso, é uma autarquia, né? E no caso aqui ele vai ficar nessa competência exclusiva da União. Apenas os servidores públicos, tá? De estados e municípios, os valores retidos deles a título de contribuição previdenciária para aposentadoria, que vão aí ser contribuições especiais no caso dos estados e municípios. Regra: contribuições especiais apenas a União, tá? Competência exclusiva. Estado e município podem cobrar, professor? Pode. Em que caso? Quando for descontado, né, lá ali dos seus servidores para contribuição previdenciária, tá bom? Então, esses aí são os casos previstos. E é isso, gente. Esse foi o conteúdo de tributação. Como eu falei, eu não aprofundei demais, tá? Eu tentei ir assim bem por cima para que você pegasse aí o que é mais relevante para você levar para sua prova, porque eu não acredito realmente que o CNU 2025 vai focar em tributação, até porque não é o objetivo aí dos conhecimentos gerais.
para você ter uma ideia, no exame do ano passado, né, no concurso do ano passado, não houve cobrança desse item, mas nada impede que seja cobrado em 2025, então é importante que você esteja preparado caso venha, tá? Eu acredito realmente que com isso aqui que eu trouxe para vocês é suficiente para vocês resolverem aí qualquer questão que venha no CNU. No próximo vídeo, eu vou trazer questões, tá, atualizadíssimas aí desse ano, para a gente responder junto aqui sobre esses assuntos, para você fixar o conteúdo e tirar qualquer dúvida que você tenha. Caso tenha alguma dúvida agora, já deixa aí no comentário que eu tento ajudar vocês. Mas eu tenho certeza que com o vídeo de resolução de questões, qualquer dúvida que você tenha aí vai ser sanada, tá bom? Vou trazer aí bem detalhado para que você possa sanar bem suas dúvidas. Então, ó, se inscreve no canal, ativa aí o sininho para que você não perca aí os próximos vídeos, tá bom? E eu agradeço muito a atenção de vocês. Peço que vocês deixem o like no vídeo, deixem um comentário para me ajudar e compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, seus conhecidos que também estão se preparando para concurso público, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo grande e até a próxima aula.